sobre o poder de Deus. O que é isso, né? Que reino é esse que Deus enviou a nós? Que reino é esse que o Senhor estabeleceu no nosso meio, de modo que Ele nos chama, Ele nos faz participantes, mesmo a gente não sendo aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Porque, irmãos, aonde há serviço, aonde há adoração, aonde há clamor, aonde há entrega, aonde há um coração rendido na presença do Senhor, o Espírito Santo fala. Não tem como. Se você é uma pessoa de adoração, de clamor, se você é uma pessoa de coração rendido, de jejum, de oração, de intercessão, o Espírito Santo fala. Porque Ele é desejoso desse tipo de coração. E é isso que nós vamos falar. Então a Érica perguntou aqui se tem aqui no nosso meio alguém que não entregou sua vida para Jesus. Alguém aqui no nosso meio que nunca entrou numa igreja cristã. Tem alguém no nosso meio que nunca entrou numa igreja cristã, nunca aceitou Jesus, que não entregou a sua vida ao Senhor, ao senhorio de Cristo? Tem alguém no nosso meio? Não é para te constranger não, só para saber até onde que nós vamos aqui entrar na palavra. Tem alguém? Não? Amém. Então vamos lá, amém? Aperta o cinto aí, é que o Senhor vai falar conosco. Então abre aí, por favor, em Atos 1:8. Aleluia. Espírito Santo, essa palavra é do Senhor. Quando o Senhor enviou essa palavra ali, Senhor, Espírito Santo, naquela igreja, Senhor, no meio dos Atos dos Apóstolos, Senhor, essa igreja nem nome tinha. Ela não tinha uma placa, mas ela era um povo que estava reunido ali em Teu nome. Espírito Santo, o Senhor enviou essa palavra através da boca de Jesus Cristo, como um rumo, um norte, como uma bússola, como uma orientação. E o Senhor ali, Espírito Santo, através de Jesus Cristo, nosso Rei eterno, o Senhor cumpriu a sua palavra no meio do seu povo. E nós estamos aqui sentados nessa noite, devido a esses homens e essas mulheres obedecerem àquilo que foi dito e esperarem, estarem no tempo do descanso, da espera, ansiosamente aguardando a descida do Espírito. E muitos de nós também não foi diferente. Muitos de nós buscamos ansiosamente o Senhor, fomos batizados em Teu nome, fomos batizados no Espírito, fomos batizados, ó Deus amado, em línguas, com dons, com Seu poder. E principalmente, nós podemos ser representantes do reino do Senhor aqui na terra. Quão bem-aventurado nós somos, Espírito Santo, para o Senhor morar dentro de nós. Ó Espírito Santo, o Senhor é a joia que nós carregamos. O Senhor habita em nós e nós somos muito gratos. Muito gratos. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos enviar o Teu Espírito. Não nos deixar só, enviar o Consolador, enviar aquele que nos guarda e guarda a sua igreja e guarda seu povo. E eu te peço agora que o Senhor, Espírito Santo, que é a palavra viva, porque Jesus, a sua palavra é espírito e vida. Eu chamo esse espírito e essa vida penetrando no meu coração e no coração dos meus irmãos, no coração daqueles que estão online com a gente, aqueles que ainda vão ver essa ministração. Eu chamo agora espírito de vida adentrando nos corações, tirando, Senhor Deus, todo espírito de engano, toda crença, Senhor, que não provém da sua fé, que não provém do Senhor. Que o Senhor despedace, Senhor Deus amado, toda incredulidade no coração do Teu povo, no coração da Tua igreja, de forma, Senhor Deus, que nós possamos permanecer fiéis como esses homens, como no Atos, Senhor, dos apóstolos, reunidos, repartindo o pão.
ouvindo a tua palavra, sendo prazeroso. Eu peço ao Senhor que toda inquietação no coração desse povo, agora que o Senhor maniete o valente. Toda andação nessa igreja, Senhor Deus, todo espírito atribulado, Senhor, toda mente atribulada, o Senhor venha trazer agora, Senhor, no seu domínio, porque teu é o domínio, o poder para todo sempre. Senhor, é o Senhor quem domina as nossas vidas, porque uma vez que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, ao seu senhorio, como a Érica falou aqui, nós passamos a ser seus e nós somos seus. Nós somos seus, Espírito Santo, nós somos seus, governa no nosso coração e na nossa mente, que essa palavra caia numa boa terra e que produza, que essa semente produza. Aleluia. Então a palavra de Atos 1 fala assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Então, irmãos, essa palavra aqui, Jesus, foi falada da boca de Cristo. Jesus Cristo é quem falou, quem predisse essa palavra. E ele falou para os apóstolos, resumindo aqui, ele falou para os apóstolos assim... deixa eu só entrar aqui no contexto. Jesus ascendeu ao céu, morreu naquela cruz, e os discípulos dispersaram, ficaram entristecidos, e Cristo aparece para eles, não poucas vezes, mas muitas vezes, fez um churrasquinho de peixe para eles, chamou eles para a praia. Não estou mentindo, está na Bíblia. Até porque o espírito da mentira não habita em nós. Está na Bíblia. Lê lá em Lucas que você vai ver que Jesus andou no meio deles 40 dias. Ele andou no meio dos discípulos com um corpo glorificado, que é o corpo que nós vamos ter quando ele voltar e a trombeta tocar e nós subirmos para estar morando com ele, porque eles colocaram aqui o aviso que Jesus está voltando. Se você não está preparado, te prepara. Como diz aquele meme, te prepara. Porque assim foi e assim é. Porque está escrito que a palavra fala é. E aí Jesus ficou 40 dias ali naquele lugar, comeu, entrou ali no lugar onde que eles estavam reunidos, e um dos discípulos duvidou. Ele falou: toca aqui, põe a mão aqui, vê que é eu, seu incrédulo, eu estou aqui. E aí ele apareceu naquele lugar, atravessou a parede, entrou no meio do povo, apareceu para Maria. Depois de ressuscitado, ela não creu, correu até os discípulos, né? Não é nessa ordem não, primeiro Maria, depois os que estavam reunidos. E aí, eles estavam ali também reunidos na praia, e o Senhor apareceu a eles. Pedro voltou, né? Querer pescar, querer voltar. O mesmo que falou: para onde eu irei, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Na hora da fragilidade dele, ele quis voltar atrás, por causa do medo, por causa das decepções, das frustrações. E aí o Senhor aparece a eles ali na praia e chama eles. Eles não viram que era Jesus, eles não entenderam, até que eles chegaram perto e Jesus partiu ali o pão e deu o peixe para eles, e eles comeram. E eles viram que era Cristo. Então Jesus apareceu para eles e ascendeu ao céu. Quando Jesus subiu ao céu, eles ficaram ali perplexos de ver Jesus subindo ao céu. E aí ele falou com eles essa palavra: vocês esperem, vocês receberão, fique ali no lugar determinado, porque vocês receberão a virtude do Espírito Santo, ou o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vocês. E vocês serão as minhas testemunhas. E aí o Senhor, ele começou a falar com os discípulos ali, duas coisas que nós vamos entrar aqui. Por que Jesus falou: vocês vão receber poder? Por que ele liberou o poder? Por que ele liberou, como na minha Bíblia está falando aqui, virtude? Por que ele dispensou esse poder? Ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Por que, irmãos, que o Espírito Santo mora dentro de você? Para que o Espírito Santo mora dentro de você?
para a gente orar em línguas, né? Irmãos, eu gosto do Xaramanaia. Se tem uma pessoa que gosta do Xaramanaia é eu. Inclusive meu apelido aqui para alguns é Xaramanaia. Xaramanaia Cantas. Eu gosto do poder e eu não vivo sem esse Xaramanaia. Mas eu quero te levar num lugar além do Xaramanaia, amém? Porque recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Todo mundo aqui, o Espírito Santo desceu sobre ele? Todos nós aqui entendem que o Espírito Santo desceu, habitou, está morando dentro de nós? Todos nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós? O poder de Deus habita dentro de nós? Fica com medo não. Não assim, irmãos. Habita? Então esse poder do Espírito Santo que habita aí, engrossa a sua voz aí, fala um amém mais forte, amém? Ah, aleluia, porque eu quase fiquei em dúvida se o Espírito Santo está mesmo ou não. Mas enfim, o Espírito Santo, ele desceu, ele começou a morar dentro dos homens, dentro de mim, dentro de você, cada um de vocês aqui, que o Espírito Santo mora dentro de você, que habita dentro de você. O Espírito Santo veio para te fazer duas coisas, além de orar em línguas, Xaramanaia, a gente rodar no poder. Eu trouxe até a minha toalhinha aqui do Jacinto Manto. Porque na hora que eu bater a toalhinha, nós vamos rodar aqui no manto. Mas é para o suor mesmo. Mas mais do que isso, mais do que a gente rodar no manto, Nébias aqui, o Espírito Santo, ele desceu sobre mim e sobre você para sermos testemunhas. Fala comigo, testemunhas. Você que comeu hoje, almoçou, fala mais forte, testemunhas. Aleluia. Então ele desceu sobre você para ser testemunha. Não é testemunha, é testemunha. Porque quem é testemunha de Cristo, ainda que ele esteja triste, Geissimar começou aqui a leitura da palavra no Salmo 126. Se você ainda se encontra triste, não, a tristeza ela passa, mas ela não pode ficar habitando não. Eu te convido a confessar o Salmo 126, que é um salmo que nos liberta, e eu estou falando sério. É um salmo que nós podemos declarar a palavra. Então ele chamou a gente para ser testemunha. Ele está falando aqui que nós iríamos receber a virtude do Espírito Santo que havia de vir sobre nós para sermos testemunhas. Então, para quê? Para que eu vou ser testemunha de Cristo? Para que eu vou ser testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e também a Samaria até os confins da terra? É porque o Senhor, ele aqui em Atos, ele deu uma missão, uma comissão. Ele deu uma missão e derramou o Espírito Santo sobre esses homens para cumprir uma missão. Para cumprir um comissionamento. Então, indiferente, nós não somos diferentes dele. Nós não podemos andar indiferente a isso. Porque essa mesma promessa é para mim e para você. Porque nós temos uma missão. Ah, Adriana, mas eu não prego, eu não toco aqui, eu não sou da dança profética, eu não faço parte de nenhum ministério. Você tem uma missão. Você tem uma missão na sua casa, você tem uma missão no seu trabalho, você tem uma missão na sua faculdade, você tem uma missão. Deus te deu uma missão e essa missão é ser testemunha. Testemunhas para cumprir uma missão. Vamos olhar aí? Vamos ler aí o que ele falou para eles. Vamos ver o 9. Então, ele chamou eles para ser testemunha. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles puseram 2 varões vestidos de branco, ou seja, 2 anjos, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, em cima no céu, há de vir assim
como para o céu viste ir. Tá vendo? É o que eu falei com vocês. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, porque eles estavam no monte quando isso aconteceu, o qual está perto de Jerusalém, a distância de um caminho de sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam. Olha quem estava lá, irmãos: Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, o filho de Tiago. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Esse povo aqui, que ia cumprir uma missão, antes de se tornar uma igreja, porque ali estava nascendo a igreja do Senhor através de Pedro, antes de Jesus enviar eles ao mundo, o Senhor capacitou eles. Para que ele enviou o Espírito Santo? Para capacitá-los para a missão. Irmãos, e a palavra aqui, pode voltar aí no 1:8, por favor, para mim, que fala que ser-me-eis testemunhas. Essa palavra testemunha, ela quer dizer mártir ou mártire. Sabe o que é um mártir? É alguém que morre. É isso que essa palavra testemunha, não é só eu dar testemunho. Irmãos, quer contar uma bênção. Não que nós precisamos ter uma igreja que fala mais das bênçãos, mais dos testemunhos. Mas mais do que isso, essa igreja, ela testemunhava com a sua vida, ela testemunhava como um mártir. Eles estavam falando: sim, Jesus, eu quero ser testemunha do Senhor e ser martirizado por amor ao Senhor. É isso que essa igreja aqui. Aí a gente entende, irmãos, porque tanto poder, tanta unção, tanta glória. Porque se uma pessoa fala para outra assim: eu estou disposto a morrer com você, que foi o que Pedro fez, mas ele ainda não estava capacitado naquele tempo, porque o poder do Espírito ainda não tinha descido sobre Pedro para ele ser um mártir. Por isso que ele não cumpriu o propósito. Ele estava adiantando o processo. Pedro era muito afobado, né? Ainda que ele não sabia, ele era muito afobado. Então, ele estava falando algo que ele ia cumprir, mas ele nem sabia. E é isso que o Espírito Santo fez com eles. Vocês são mártires. Vocês vão ser martirizados. E eu sei que isso, às vezes, em mim e em você, a gente fica pensando: eu não quero ser martirizado, não. E o Espírito Santo, Jesus enviou o Espírito Santo a essa igreja para capacitá-los, para enviar para o mundo. Por que para o mundo? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo, irmãos, é opressor. O mundo tira sua alegria. O mundo é o sistema mais satânico que existe na face da terra. E quando eu estou falando mundo, eu não estou falando igual os meninos colocaram aqui, aquele globo, não. Que a gente vê aí, sol, mar, lua, estrela, não. Eu estou falando de um sistema diabólico, satânico. Um sistema que quer nos aprisionar, que quer nos sugar, que quer nos fazer andar segundo aquilo que eles determinam. É isso aqui que o Senhor... Vocês precisam do Espírito Santo para andar de uma maneira diferente, uma mentalidade diferente, um tempo diferente, uma mente diferente, um coração diferente. Vocês vão andar na contramão do mundo. Eu gosto muito da abertura do The Chosen lá, porque os peixinhos estão nadando tudo para lá. E tem um que está nadando ao contrário. Aí um está nadando ao contrário, e de repente vem outro. Na abertura lá a gente vê, né? Depois vem outro, e quando você vê, tem um cardume nadando para cá. Amém? Então não é isso aqui não, né? Não é esse mundo aqui não. Não é esse mundo maravilhoso, esse globo maravilhoso que o Senhor criou, não. Não é isso. Não é uma roupa. Não é um sapato que você pode ter. Não é riquezas, se ela não toma o seu coração. A Érica estava falando aqui, eu lembrei de uma coisa que eu vi um pastor falando. Irmãos, todo avivamento acompanha com ele a área financeira. Porque todo avivamento vai trazer muita abundância.
Não tem como. Não tem como Deus trazer avivamento num lugar e não mudar o quadro daquele lugar, a história daquele povo. Então, não é isso que o Senhor estava falando. O Senhor estava falando sobre esse sistema diabólico, satânico, que quer tomar nossa casa, que quer tomar nossos filhos, que quer até entrar e comandar a igreja de Cristo. Recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo. Essa palavra aqui, virtude, a gente aprendeu por muito tempo, e eu quero quebrar só uma crença que não está errado, viu? Dunamis fala, né, do poder. Mas essa palavra que, se você for no hebraico, né, na Bíblia mesmo, no hebraico, essa palavra está falando de dinamis. Não é dunamis. Não é uma explosão. Não é isso. Essa palavra aqui está falando de dínamo, capacitação. É isso que essa palavra está falando. Né? Claro que tem, eu posso falar que é o poder de Deus, a unção, a glória, claro. Mas eu quero aqui entrar com você sobre esse dínamo, sobre essa capacitação de Deus, sobre uma força. Eu não entendo, mas parece que o dínamo é algo que cria força. É algo que leva força para algum elemento, para algum, como é que fala? Objeto, alguma coisa assim. Porque um dínamo é algo que vai levar essa força capacitadora para fazer algo girar ou algo, né, ser ali capacitado para aquilo que ele criou. Então, o dinamis é essa capacitação que o Senhor me dá e te dá para criar força em você, para te dar força, para te capacitar. Para quê? Para sermos testemunhas, para sermos mártires. Mártires. Morrer. Morrer. Morrer para suas vontades, morrer para aquilo que você acha que você está certo. Morrer para que outros possam viver. Morrer. Era isso, irmãos. Simplicidade. E de fato eles morreram. De fato essa igreja aqui teve uma capacitação. O que é que Jesus estava falando aqui? Ele estava falando de um testemunho de vida. Testemunho cristão. De ser testemunho. De morrer para as vontades, de forma que Deus fosse glorificado em nós. Um testemunho cristão onde a vida de Deus é vivida por meio de um povo comprado com sangue. É isso que está falando aqui, irmãos. Não por uma palavra falada, que foi o que a Érica falou aqui sobre adoração. Não é isso, não é mais do que palavra, irmãos. É mais do que eu declarar uma palavra. Eu sou cristão, né? Quando eu perguntei aqui, quantos são batizados com o Espírito Santo? Você tem o Espírito Santo? Amém. É mais do que isso, é mais do que uma palavra falada. É mais do que você diz. É mais do que eu digo. É mais do que isso. É mais do que eu falar que eu sou alguma coisa, irmãos. Não é isso que ele estava falando aqui. Ele estava falando da palavra que eu vivo. Da palavra que é liberada, que essa palavra viva, que eu vivo. Porque se eu entendi que eu recebo poder, se eu recebo capacitação, ao Espírito Santo morar dentro de mim, de fato o Espírito Santo mora dentro de mim. Se eu entendo que isso é mais do que uma palavra pregada no domingo pela pastora Adriana naquele lugar, se eu entendo que o dinamis está dentro de mim, a capacitação do Espírito está dentro de mim, irmãos, e a palavra de Deus habita dentro de mim, eu passo a ser testemunha, mártir, e morro por amor ao meu Salvador, aquele que escreveu o meu nome no livro da vida. É isso que ele estava falando. Só que, irmãos, nós temos crenças erradas, nós pensamos errado, nós temos um sistema que nós mesmos criamos de igreja, de como Jesus opera, de como o Senhor vai fazer, que eu tenho que fazer assim, que eu tenho que fazer. Eu estou falando de algo que eu também já fiz. Não, vai ser assim, vai ser assado, e aí eu vou fazer assim, e nada acontece da nossa forma. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele cuida da noiva, ele cuida da igreja.
e é Ele quem opera. Então a palavra que você fala e que eu falo precisa ser a palavra que habita em mim. E quando ele fala aí, recebereis poder ao descer o Espírito Santo é Deus, o verbo vivo, liberou o Espírito Santo para morar dentro de mim e de você. E quando eu falo para você que de crenças erradas, né, por muito tempo eu entendi assim, e sereis minhas testemunhas, ou seja, eu vou testemunhar, vou levar o evangelho, tanto em Jerusalém, aí eu pregava em Jerusalém. Então, vamos falar que aqui é Jerusalém. A igreja Amor e Fé, Itaúna é Jerusalém. Aí eu prego, faço a obra, eu vou andando. Aí eu chegava lá em Judeia. Aí lá em Judeia eu prego, falo a palavra, prego a salvação. Aí eu chegava lá em Samaria. E aí eu prego, falo, até eu chegar aos confins da terra. Crença errada. Crença errada. Ele não falou isso. Ele falou, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. Você, Adriana, será testemunha em Jerusalém, você será em toda a Judeia, você será a Samaria, você será até os confins da terra. Quando ele falou isso, ele estava falando da extensão da igreja, desse poder que desceu sobre eles, para que o evangelho espalhasse no meio do povo, e eu fosse uma boca, um agente de transformação na vida das pessoas, de forma que ainda que eu estou aqui em Itaúna, ainda que o meu corpo físico está aqui, a minha voz pode chegar até os confins da terra, claro que pregando o evangelho, de forma que ainda que eu não vá nos confins da terra, alguém vai lá. Por quê? Porque eu entendi que eu sou igreja, unidade do corpo. Eu entendi que nós somos um. É isso que está falando. Irmãos, tira essa crença errada da sua cabeça. Vamos andar em unidade, porque nós precisamos ser aqueles que levam o evangelho. Isso não é só para o pastor Giovanni, que é o pastor da igreja, só a pastora, só os pastores que estão aqui, ou líderes. Todos nós temos esse chamado. Por quê? Porque o Espírito Santo, o Espírito da verdade habita em nós. Então é isso que ele estava falando. Crenças, irmãos, erradas vai te levar a ter atitude errada. Se você tem uma crença errada em relação à igreja, em relação ao evangelho, em relação a pregar a palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, peça o Espírito Santo para tirar as crenças erradas do passado, de lugares que você passou, de pessoas que te feriu, de pessoas que falaram algo para você. Libera, irmãos. Vamos prosseguir. Irmãos, esses homens aqui eram mártires mesmo. Não era porque o irmão, né? O irmão, vestiu uma roupa igual a minha. A irmã tem um anel igual o meu. A irmã tá com uma calça parecida. Não era isso. Eles não tinham esse tipo de picuinha na igreja. Eles não tinham esse tipo de coisa. Mas o pastor não me cumprimentou. Não era isso. Esse povo andava em unidade porque entendeu que o Espírito de Deus habitava neles. Passou a morar dentro deles para capacitá-los para uma obra maior do que ficar pensando na terra. Esses dias Deus tem falado comigo. Eu tenho falado assim, Senhor, me dá paciência, me dá graça, Senhor, comigo e com meus irmãos, porque tem hora, irmãos, que as pessoas estão tão aqui nessa terra, nesse sistema, que a gente fica pensando assim, meu Deus, com tanta coisa, com tanta batalha, o povo está preocupado com tênis, ou o povo está preocupado que a irmã não foi visitar, e com a sogra, com o cachorro, que, irmãos, a gente tem que cuidar de tudo, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Jesus está às portas, Israel em trevas, né? Israel lá debaixo de guerra, e nós estamos preocupados com as coisas, irmãos, que não sei aonde que está a nossa cabeça. E aqui, nessa palavra, ele falou, eu vou liberar poder.
Que poder é esse? Qual é o poder que o Espírito Santo libera sobre nós? O poder da palavra, o poder da glória, o poder do Espírito Santo que faz tudo. Eu nem sei te falar, para falar a verdade, de tudo que o Espírito Santo faz. O que eu estou querendo colocar aqui, um dos itens, é sobre o poder da palavra. Por quê? Porque ele falou: espera em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Como é que é, Jesus? Espera em Jerusalém até que. E eles fizeram o que Jesus falou, poder da palavra, obedecer. E eles foram, irmãos, e eles esperaram. E eles estavam ali. E é isso que eu quero que você entenda e eu entenda nessa noite. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vocês, porque vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês vão ser tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. Vocês, todos vocês. E ele fala isso porque o poder da palavra ali foi liberado. E o que é isso? O poder da palavra é quando as escrituras têm poder para fluir em nós. É quando essa palavra, o poder das escrituras, desfaz as crenças erradas, desfaz o pecado. Uma das marcas do Espírito Santo, irmãos, é desfazer o pecado que habita dentro de nós. É por isso que Jesus enviou para morar dentro de você. Se nós não estamos vencendo o pecado, eu estou falando de pecado habitual e não da gente errar o alvo, é porque nós não estamos dando lugar para aquele que mora dentro de nós, que nos selou. Nós temos um selo dentro de nós. Ele nos selou para nos conduzir até aquele dia. E nós precisamos andar nisso. O poder da palavra, ouvir o que Jesus está falando, ouvir a palavra, é quando, irmãos, essa palavra é quando as escrituras ela tem poder na vida de alguém. É quando as escrituras, a palavra de Deus tem poder de transformar o ser humano, transformar a minha vida, transformar o meu caráter de dentro para fora, como a Érica falou aqui, como eles louvaram. O poder das escrituras muda tudo, irmãos, muda tudo completamente. Se isso não está acontecendo, é porque ou nós não estamos dando lugar para o Espírito Santo, ou nós estamos descrente que a palavra possa fazer isso. Mudança. O poder das escrituras muda. E eu não estou falando que a gente não vai ter falha, mas eu estou falando do poder da palavra, do poder do Espírito Santo habitando dentro de nós. E eu quero nessa hora que você coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Senhor, nós chamamos o poder da palavra aqui. Espírito Santo, Espírito de vida, Espírito e vida, vem nos transformar de dentro para fora. Tira todo engano do nosso coração, toda incredulidade, todo medo, toda resistência à tua palavra. Espírito Santo, nos dá mais desejo de ouvir a sua palavra. Senhor, não nos deixa, Senhor Deus, sermos controlados pelo sistema desse mundo. Tira-nos do mundo, Senhor Deus amado. Não, Senhor Deus amado, de forma, Senhor, como o Senhor disse, eu não peço que os tire do mundo, mas que estejam com eles, esteja conosco, guiando-nos. Senhor Espírito Santo, toda resistência à sua palavra, de modo que nós sejamos obstinados, teimosos, que o Senhor venha tirar a teimosia, a obstinação do nosso coração, porque nós queremos ser obedientes e sermos testemunhas, mártires, morrer por amor ao seu nome. Aquele que é viciado, Senhor, ele não seja mais. Aquele que roubava, ele não roube mais. Aquele que mentia, ele não mente mais. É assim, Senhor, o Senhor disse na sua palavra. Aquele que prostituía, ele não prostitui mais. Aquele, Senhor Deus amado, que andava na carnalidade, ele crucifica as suas paixões e a sua carne na cruz do Calvário, porque o Senhor levou. O Senhor já fez. Tetelestai, está feito, está consumado. Nos ajuda a andar no poder da sua palavra. Nos dá, Senhor, uma transformação dentro de nós. Então, irmãos, o poder da palavra é quando, irmãos, você
crer. Só que, irmãos, não adianta eu crer que a palavra é verdadeira. Não é só crer que ela é verdadeira. Você pode até crer, eu creio que a palavra é verdadeira. Nossa, que top, né? Legal, a palavra é verdadeira. Nossa, fulano prega uma bênção. Não é só crer que ela é verdadeira, ou que a palavra é de Deus, ou abrir um Salmo 91 e colocar aberto. É mais do que isso. É porque se eu posso crer, mas eu não estar utilizando bem a palavra. A pastora Renata teve uma batalha espiritual terça-feira, de terça para quarta, não foi? Quinta para sexta. E na batalha ali espiritual que ela estava, porque nós estamos em batalhas, mas elas já estão vencidas pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Ela teve uma batalha ali espiritual e ela começou a ficar inquieta e ela orou. Mas não foi só porque ela orou. Foi porque o Espírito Santo conduziu ela a pegar a palavra e declarar a palavra. Não só ela como a Luara. A Luara também estava em batalha, começou a pegar a palavra e começou a declarar Efésios 6 e está declarando. E elas entraram no lugar aonde eu estou querendo te ensinar, aonde o Espírito está querendo nos ensinar, porque o poder da palavra é liberado quando, irmãos, eu creio, mas quando a vida da palavra está dentro de mim, é quando é o dia em que você resolve crer naquilo que Jesus fala. É quando você resolve crer na verdade estabelecida dentro da palavra para mim e para você. É isso que está o poder da palavra. É quando a verdade de Deus pode fluir em mim. E eu declaro, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum. Tu estás comigo, Senhor. Sim, Senhor, tu estás comigo. O Senhor disse que o Senhor não me abandonaria. O Senhor disse que está comigo, oh Deus, Jesus Cristo, até a consumação dos séculos. Então o Senhor está comigo. E a gente vai declarando a verdade, porque se ela é uma verdade dentro de mim, se há um sim aqui dentro, vai ser um sim aqui fora. Se há um não aqui dentro, vai ser um não aqui fora. Mas se há, irmãos, eu cochei em 2 pensamentos, isso é procedência maligna. É a palavra que fala isso. Então ser testemunha, ser mártir, é porque a palavra de Deus passou a habitar em mim. Eu estou aqui sempre pedindo ao Espírito Santo, me molda, me muda, porque eu quero morrer por amor a Cristo. Eu quero morrer, ainda que tudo isso que precisa ser feito, às vezes abrir mão de alguma coisa, eu não estou disposto, mas eu sou um mártir. Eu sou uma testemunha de Jesus. Irmãos, é isso que essa palavra está falando. Ela vai além do Xaramanaia. Ela vem aqui nos falar, o Espírito Santo vem aqui nos falar que se você aguardou pela descida dele, ele desceu em você. Que você mantenha as suas expectativas nele, a sua confiança nele, porque o Espírito Santo trabalha de dentro para fora. É isso que ele está falando. E o Espírito Santo, ele traz rompimento com o pecado. E dentre outras e outras coisas. Mas é o que o Espírito Santo está nos levando a falar aqui nessa noite. Então, irmãos, a palavra precisa governar as nossas vidas. A palavra, o verbo vivo, precisa governar a sua vida. A palavra, irmãos. Irmãos, só sendo capacitado por Deus, através da sua palavra, do seu poder, da sua graça, é que de fato, irmãos, nós vamos conseguir esperar a volta de Jesus. Só. Tudo que nós fazemos aqui, vir adorar o Senhor, isso faz parte do seu culto ao Senhor. Porque nós temos um culto racional. E aí o Senhor agrada de nós e Ele derrama o Espírito, porque o Espírito é dele. E Ele faz maravilhas. E cada um de nós aqui, como nós começamos, nós somos testemunhas, nós somos um corpo. E o Senhor, Ele nos capacita. Mas isso é para a obra de Cristo. Para que a obra de Jesus Cristo seja feita no nosso meio. Para que a gente prove um pouco do que está proporcionado para nós no céu. Mas vai mais além do que isso, irmãos. Nós precisamos tirar essa crença
de só receber, de vir aqui só para receber. Não que Ele não despeje abundância sobre nós. Então, de fato, a palavra precisa habitar em mim e em você. A palavra precisa estar em nós para nos capacitar a sofrer. Sofrer. Paulo falou isso aqui. Ser participante comigo dos meus sofrimentos, Timóteo. Ser participante de sofrimento. Né, irmãos? Festa é bênção. Estar alegre é bênção. Mas tem outro lado também. Tem sofrimentos. Tem dificuldades. E nós precisamos estar nesse espírito. Então a palavra precisa habitar em nós. A palavra, o espírito precisa habitar em nós. De forma, irmãos, que você diga: eu sou cristão na minha casa. Eu sou cristão no meu trabalho. Eu sou cristão na faculdade. Eu sou cristão, eu sou de Cristo. Eu sou. E todos entendam que você é. Eu sou testemunha. Eles falarem isso aqui na época deles, não foi fácil não. Era martírio. Era martírio, era morte. Eu sou de Cristo, eu sou pertencente a Cristo. Isso que queria dizer o quê? Vocês são cristãos? Sou cristão. Conduz eles para a morte, para o martírio. Hoje nós não passamos esse tipo de perseguição. Mas nós passamos por um tipo de perseguição satânica, que é o sistema do mundo que quer te engolir. E você precisa ficar atento. Senão você não vai ter senso de missão do que o Senhor te chamou para fazer. Prega. No tempo e fora do tempo. Prega. Quem faz a obra? Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Quem faz a colheita é Ele. Então nós fazemos aquilo que Ele nos mandou fazer. Amém? Se coloque de pé. Vamos orar. Seja testemunha. Seja testemunha tanto em Jerusalém, quanto em Samaria, quanto na Judéia, até os confins do mundo, aonde Ele te chamar. Seja testemunha. Diga: eu sou cristão mesmo. Fale sem medo. Vocês adolescentes, não tenham medo, porque o Espírito da verdade habita em vocês. Fale mesmo: eu sou cristão. Que o Senhor tire essa crença da sua cabeça, que se você falar que você é cristão, você vai ser perseguido e vai perder suas amizades. Se as suas amizades não te aceitam como cristão, então elas não servem para andar com você. Porque se você aceita eles como mundanos, aceita eles como aqueles que andam no sistema do mundo, e assim você os recebe, eles também precisam receber você como cristão. Porque afinal de contas eles não deram a vida na cruz do Calvário, não escreveu o seu nome no livro da vida. Então é isso, irmãos. Testemunha, mártire. É isso que essa palavra está falando. Então, se nós temos o poder do Espírito Santo, se nós temos o poder e a presença do Espírito Santo dentro de nós, a força de Deus dentro de nós, o poder da palavra dentro de nós, irmãos, é o que vai nos manter de pé. É o que vai nos manter com um testemunho verdadeiro. É o que vai nos manter unidos. O que vai nos manter, irmãos, saudáveis. É o Espírito de vida que habita dentro de nós. É a vida vivida através da palavra de Jesus Cristo dentro de nós. Porque aí nós vamos vencer tudo. E quando eu estou falando tudo, é tudo e todos lá fora. Por quê? Porque Ele já venceu todas as batalhas, todos os demônios, todos os principados. Ele está sentado à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. E se você fosse crente, você cria. Se você fosse verdadeiramente cristão, como a palavra diz, você iria crer nisso. E você não teria medo de mãe, de pai, de marido, de filho,
de amigo, e eu sei lá de que, de patrão, de professor. Você não teria medo de intimidação. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. Há uma identidade cristã dentro de mim. A gente vai ter medo? É claro, eles tiveram medo. É claro que nós vamos ter. Mas não é um medo que nos controla, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, irmãos. O verdadeiro amor, que verdadeiro amor é esse? Não é esse amor aí mundano, não, irmãos. É o amor de Cristo que habita dentro de nós. E nós precisamos de um avivamento pessoal. Avivamento pessoal. A gente ora muito. John Wesley fez um grande avivamento. Irmãos, vamos orar pelo avivamento, igual foi na Rua Azusa. Vamos orar para um avivamento que varre a terra. Mas nós mesmos não conseguimos crer na palavra viva para curar alguém e para sermos testemunhas diante de pessoas que nos perseguem. Está errado. Avivamento pessoal, nós precisamos disso. E a obra de Cristo. Se você está aqui nessa noite, Ele te chamou, te comissionou, a obra é dele, você é dele, essa igreja é dele, a obra é dele, quem faz é Ele. E nós precisamos desse entendimento. Que o Senhor quebre as crenças erradas dentro de você, nas suas emoções. E que a obra de Cristo complete você. A obra de Cristo seja completa. Regeneração, transformação, cura interior. Que a obra de Cristo feita naquela cruz, irmãos, remissão de pecados, enviar o Espírito para morar dentro de você. Deus, irmãos, para pensar. Deus, o Espírito de Jesus morando dentro de mim. Humana, toda errada, cheia de falhas, mas o Espírito de Deus, Santo Espírito morando dentro de mim, para me aperfeiçoar a mim e a vocês, aperfeiçoando os santos, aperfeiçoando na comunhão dos santos, igual a pastora já tem falando aqui. Ela tem falado aqui, ferro com ferro, né? Ferro amola ferro lá, e ferro com ferro se afia. É disso que eles estão falando. É isso que essa igreja entendia. Então nós precisamos desse avivamento pessoal. A obra de Cristo, a obra é dele. Quem faz essa obra é Ele. Mas eu quero te falar que Ele te deu a autoridade através do Espírito Santo que mora dentro de você. Ele nos deu a autoridade. Ele nos deu o governo para restaurar. Quando o Gessimar começou a cantar aqui a música de restauração, falei, é isso, Espírito Santo, nos restaura. Irmãos, Ele nos deu. Ele quer restaurar o padrão de igreja que Ele comprou com sangue derramado. O padrão de igreja que ora, que confessa pecado, que anda em arrependimento. Padrão de igreja unida, que é aquela igreja que dá com abundância, generosa, como a Érica falou aqui. O padrão de igreja que é mártir. O padrão de igreja que olha para o lado do irmão e fala, oi irmão, você está de pé no chão, vou comprar para você uma sandália, vou comprar para você um sapato. Esse é o padrão de igreja que Jesus quer restaurar no nosso meio. Não é só o xaramanaia, canta lá, baia, não. Irmãos, vai mais do que isso. Ele te dá poder, dá. Ele me dá o xaramanaia, é claro. Mas tem um lugar maior que Ele quer que você entre. Por quê? Porque nos últimos tempos nós vamos precisar da unidade da fé. Porque quando eu estiver sem fé, irmãos, alguém, pode ser um adolescente, pastor Adriano, o Senhor me mandou te dar uma palavra, e aquilo vai entrar, porque é a palavra que habita nessa pessoa, através do Espírito, ela vai gerar algo dentro de mim, que vai me tirar daquela condição que eu tô. E é isso que o Espírito Santo está nos chamando. Ele quer restaurar o padrão de, irmão, simplicidade do Evangelho. Porque estavam ali, a palavra está falando, todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas
súplicas, oração e súplicas. Perseverar em unidade, um mesmo pensamento. Não que nós vamos pensar igual, mas dentro do que Cristo quer para a sua igreja, sim. É isso que ele está falando. Então nós precisamos que o padrão seja restaurado, o padrão perdido. Ô irmãos, e o quanto nós estamos inseridos nisso? O quanto que você está inserido nessa obra de missão? O quanto que eu estou inserido nessa obra que Jesus me chamou? Vai lá, prega o evangelho a toda criatura. Prega o evangelho a toda criatura. Comissionamento não é só de evangelista, não é só do Marcinho e dos irmãos do evangelismo, não, irmãos. É um comissionamento para a sua igreja, comissionados para uma missão, para uma missão. Ainda que seja uma mulher de joelhos dobrados dentro da sua casa, que ganhe o seu marido, que ganhe os seus filhos, para ir às nações, para ir à Judeia até os confins da terra. Ela está cumprindo o comissionamento de Cristo. Quebra suas crenças, gente. Vai além do que pregar numa plataforma. Ele quer restaurar um padrão, irmãos, que ele deixou de unidade no Espírito, de pregar lá na sua empresa. É isso que ele está falando. O quanto você está inserido, o quanto você entendeu dessa unidade, o quanto você entendeu dessa missão. E a minha oração nessa noite é que o Espírito Santo queime dentro de você a missão, o comissionamento de Cristo, e você não fique essa cara me olhando, mas você busque o poder do alto, que você busque essa igreja. Você é a igreja que você edifica. Se você quer uma igreja que ora você. Se você quer uma igreja que jejua você. Se você quer uma igreja que prega você, evangeliza você. Se você quer uma igreja transformada, mudada, muda você primeiro. É isso que ele está falando, irmãos. É uma igreja que é o reflexo de Cristo. É uma igreja que reflete a imagem de Jesus Cristo. É isso que ele está falando. É uma igreja que é a imagem daquele que comissionou e chamou para a sua obra, para transferir de dentro de você, para transferir vida. É isso que ele está falando. Transferir vida na comunhão, transferir vida no partir do pão, transferir vida nas orações, na perseverança. É disso que ele está falando. E cadê as marcas do seu testemunho? Cadê as marcas do meu testemunho? Cadê? Onde que está? Cadê as marcas? Cadê a marca do seu testemunho, igreja? Cadê a marca do seu testemunho na sua casa, na minha parentela? Cadê as marcas do seu testemunho na escola? Cadê as marcas do testemunho de Cristo? Mártire. Cadê a igreja que ama a Cristo a ponto de ser mártire? É isso que ele está falando. Você tem a igreja que você edifica, porque nós somos membros uns dos outros, nós somos dependentes uns dos outros. Não tem ninguém aqui com patamar maior, não. Não tem aqui uma hierarquia. Fulano é apóstolo, outro é profeta, o outro é pastor. Não tem isso aqui, não. A palavra fala, somos membros uns dos outros. Ele deu 5 ministérios para que o corpo de Cristo funcione, para que haja uma liderança, para que haja um comportamento de unidade. É para isso. Cadê as suas marcas? Cadê as suas marcas por amor a Cristo? Cadê as suas marcas? Cadê? E eu não estou aqui julgando você, é o que o Senhor falou comigo. Adriana, cadê o que eu coloquei nas suas mãos? Cadê as suas marcas? Irmãos, as feridas que nós temos precisam ser curadas na cruz.
Se você veio de outro ministério ferido, se você veio de outros lugares, aonde você foi ali aprisionado, aonde você foi paralisado, você precisa olhar para a cruz. Eu preciso olhar para a cruz. Cadê as nossas marcas? Mártires. Então feche seus olhos. Nós já vamos terminar. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Fala para Ele. Tira esses momentos para falar para Ele. Senhor, eu preciso ser testemunha. Eu quero ser testemunha. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transbordar o teu amor que nos envolve. Oh, eu chamo o espírito de mártires. A ti me achegarei. Testemunhas mártires. Ao teu amor que nos envolve. Mais do que arrepios, mártires. Flua nesse lugar, transbordar o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. O Senhor está chamando aqui os pastores, líderes, missionários, evangelistas. O Senhor está chamando aqui aqueles que Ele comissionou. O Senhor está chamando. O Senhor está te chamando, você que está escondido. Aqueles que estão escondidos por causa do pecado. O Espírito Santo te libera. O Espírito Santo, Ele opera em você. O Espírito Santo te dá força para largar o pecado. A ti me achegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer e nunca terá. Senhor, vai levantando aqui, Senhor Deus, mártires. Levanta testemunhas, meu Deus. Levanta gente, ó Deus, com caráter. Levanta gente, ó Deus amado, que tem, Senhor Deus, um sim, sim, um não, não. Levanta gente, Senhor Deus, um povo, meu Deus, comissionado a levar o evangelho da cruz. Levanta uma igreja saudável, uma igreja que crê, uma igreja que sai, ó Deus amado, Senhor, da meninice, meu Deus, e entra na maturidade. Levanta uma igreja sadia, uma igreja à imagem de Cristo, meu Deus, como, ó Deus, o Reinaldo pregou aqui nessa manhã. Uma igreja que reflete a Cristo, uma igreja que olha no espelho, ainda que como sombra ela fale: eu tenho o reflexo de Cristo, eu tenho o reflexo de Cristo. Levanta, Senhor.
Levante as suas mãos. Os instrumentos podem continuar. Ah, Senhor, nos dá poder, Senhor. Nos dá poder, Espírito Santo. Nos dá poder. Nos dá poder, nos capacita nesses últimos tempos. Nos capacita. Proporciona, Espírito Santo, cura e libertação em nós. Proporciona rompimento com o pecado. Espírito Santo, trabalha dentro de nós. Espírito Santo, nos limpa e nos purifica para a obra, Espírito Santo, que o Senhor tem em cada um aqui. Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, nos capacita. Nos capacita. Dá armas espirituais. Dá, Senhor Deus, oração em línguas. Dá renovação de dons. Senhor, ativa as promessas. Que esse povo creia na promessa da sua boca. Senhor, nós queremos expressar a igreja. Nós queremos ser expressão do Senhor aqui. Senhor, nos ajuda. Senhor, aqueles que têm dons, meu Deus. Senhor, que nós possamos ser aqueles que andam no sobrenatural. No sobrenatural. Que o Senhor haja. Que o Senhor haja. Fazer o querer. Que o Senhor haja. Nós esperamos uma operação poderosa do Senhor. Nós esperamos uma operação poderosa. Nós esperamos. Nossas expectativas estão em Ti, Espírito Santo. Teu reino, venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade. Assim na terra como no céu. Venha Teu reino. Nos comissiona para o Teu reino. Ah, Senhor, é um prazer ser comissionado para o Seu reino. Como somos bem-aventurados sermos comissionados para o Teu reino. Quanta honra, Jesus. Quanta honra fazer parte do Seu reino. E um dia podemos chegar a Ti. Adoração vai mais do que coração. Adoração fala da obra das Suas mãos também. Daquilo que você faz no reino. Vai além. Então, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, para de picuinha e entra no que Deus tem para você. Para de ser carnal e entra no que Deus tem. Traz um rompimento com o pecado, aí é você. O Espírito já te deu força. Entra naquilo que Deus tem. Entra. De Deus vem sobre nós. Te desejamos. Teu reino vem, faz Teu querer, inunda a terra. Senhor, nós oramos nessa noite. Obrigado por esse culto. Nós queremos permanecer unidos. A fonte é o Senhor. Todas as nossas fontes estão em Ti. Como diz aquele louvor, o Senhor é a fonte de prazer. Se você não tem tido prazer, pode ser que você não foi na fonte de prazer. Salmo 87:7 fala isso. Todas as minhas fontes estão em Ti. Todas. Quer cura? Vai na fonte. Quer restauração? Vai na fonte. Quer poder? Vai na fonte. Porque Ele é fonte de prazer. Ele é fonte. Se você tá duro, coloca lá na sua televisão, coloca lá no seu celular, coloca lá a fonte jorrando e entra. Entra seco mesmo, que Ele te molha.
Eu já tive nessa condição de eu ter que colocar na minha televisão águas jorrando, e ainda que eu não pudesse ajoelhar por causa de uma doença, Ele vinha, e a sequidão do meu coração, a dureza do meu coração, a incredulidade do meu coração era lavada. Irmãos, mas precisa permanecer. Precisamos permanecer. Que venha e permaneça, Jesus. Teu reino inabalável. Que venha e permaneça. Unidade. Que venha e permaneça, Teu reino inabalável. Que venha e permaneça, Teu reino inabalável. Nós queremos permanecer unidos em oração, perseverantes no partir do pão. Faz de nós essa igreja, Senhor, limpa, adornada para a Tua volta. Aqueles que estão descrentes nesses últimos tempos por causa do sistema diabólico, abre os olhos dele. Assim como o Senhor foi assunto ao céu, assim como o Senhor subirá ao céu, o Senhor voltará. A qualquer momento, no tocar de trombetas, meu Deus, o Senhor voltará.